A Sabedoria em Provérbios, dia 30 de novembro, Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, ele foi escrito por Agur. Salomão escreveu do capítulo 1 até o capítulo 29, mas o capítulo 30 foi escrito por Agur e hoje, como o dia 30 de novembro é o último dia de novembro, nós vamos fazer a leitura de Provérbios 30 e também de Provérbios 31. Só que eu vou deixar aqui no canal um vídeo de Provérbios 30, que vai ser esse que estou gravando agora, e depois eu vou deixar um outro vídeo de Provérbios 31 logo na sequência. Mas Provérbios 30 foi escrito por Agur, como você vê no versículo 1. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ucal: Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem. Esse capítulo 30 foi escrito por Agur, que era filho de Jaque, e ele era considerado um oráculo. Um oráculo é uma pessoa que tem sabedoria, que traz respostas para muitas pessoas. E esse Agur, que é o que escreveu o capítulo 30, que é filho de Jaque e que é um oráculo, ele escreveu o capítulo 30, pelo que nós podemos ver do versículo 1 para dois homens. Ele escreveu o capítulo 30 para Itiel e para Ucal. Ele escreveu essas palavras do capítulo 30 como uma recomendação, como orientações para os seus amigos, para Itiel e para Ucal. E o que foi que ele escreveu é que, mesmo sendo um oráculo, mesmo sendo considerado um homem sábio, uma pessoa que as pessoas procuravam para dar respostas em situações difíceis, ele fala a respeito dele próprio. Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem. Ele está dizendo assim: as pessoas podem me considerar muito inteligente e virem até mim e me fazerem perguntas, mas eu, na verdade, quando eu faço uma autoavaliação, eu percebo que eu não sei, na verdade, de nada, que na verdade eu sou mais bruto do que ninguém, que eu não tenho entendimento do homem. Então, o versículo 2 nos traz um ensinamento para a vida. Nunca, por mais que você estude, por mais que você tenha conhecimento, você pode se colocar como alguém que já sabe tudo. Aquele que se coloca como alguém que sabe tudo, na verdade é um tolo. Inclusive, o livro de Provérbios fala que existe mais esperança no tolo do que alguém que acha que sabe tudo. Então, seja humilde e sempre esteja pronto para receber novas instruções, novos conhecimentos. Aqui no canal, nós fazemos quase que todos os meses a leitura do livro de Provérbios. E as pessoas podem dizer assim: por que ler Provérbios todos os meses? É porque não somos sábios, é porque não somos conhecedores de tudo. E é porque sabemos que somos sempre prontos para errar, tropeçar e cair, é que realizamos sempre a leitura e a meditação em Provérbios, porque é uma chance de, repetindo todos os meses, um livro de sabedoria que foi deixado pelo Senhor para nós, escaparmos de sofrermos o dano e os prejuízos de decisões erradas. E Agur mostra isso. Na verdade, eu sou mais bruto do que ninguém. Na verdade, eu sou um oráculo, as pessoas me buscam para dar respostas, mas eu sou mais bruto do que os homens. E ele fala: eu não tenho o entendimento do homem. Versículo 3: nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quando ele fala nem aprendi a sabedoria, ele está dizendo assim: eu posso saber recitar os provérbios, eu posso saber falar a respeito deles, mas eu só posso dizer que eu sei alguma coisa se eu
faço aquela coisa. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja durante 20, 30 anos e se você conversa com elas a respeito da Bíblia e fala para elas, perdoe o seu parente, elas dizem, eu já sei que eu tenho que perdoar, mas elas não perdoam. Então significa que elas não aprenderam a sabedoria. Elas sabem o conhecimento teórico. E é isso que ele está falando. Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem. O entendimento é quando você entende que você precisa saber sobre uma coisa e precisa fazer aquilo. Entender fala a respeito de uma sabedoria que já desceu e já foi processada no coração. Você pode ter um conhecimento, existe uma diferença entre conhecimento e entendimento. O conhecimento, você sabe alguma coisa. No entendimento, aquele conhecimento já desceu para o seu coração e você age, fala, pensa, raciocina e faz tudo conforme aquele conhecimento que você tem, porque você entende aquilo. E ele fala que eu não tenho o entendimento do homem e nem aprendi a sabedoria. Ou seja, existem coisas que eu falo para dar a resposta quando as pessoas me procuram, mas eu ainda não aprendi. E eu não tenho conhecimento do santo. Em outras palavras, o santo em letra maiúscula, ele está falando a respeito de Deus. Ele está falando, Deus é tão imenso que nós nunca vamos conhecer totalmente Deus. Deus sempre tem algo novo, mais belezas para revelar a nós, que nós não conhecemos. Você pode ter muitos testemunhos de que Deus fez isso ou aquilo por você, mas Deus sempre tem algo novo para mostrar a você e para revelar a você. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, está escrito, e você pode ver aqui na tela, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então aqui, o profeta Jeremias, Deus trouxe para ele essa revelação. Clama a mim. Se você clamar a Deus, ele vai te responder e anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Paulo falou também sobre a grandeza de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Podemos ler aqui na tela, 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, ou seja, não foram nem sequer imaginadas, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Deus tem coisas que nós não vimos, não ouvimos e sequer imaginamos para nos mostrar. E é por isso que, retomando aqui em Provérbios 30, que o Agur fala, não tenho conhecimento do santo. Tem muitas coisas a respeito da nossa própria vida que o santo conhece e nós não conhecemos. Depois, no versículo 4, ele fala assim, quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Aqui ele prossegue falando que ele não tem o conhecimento do santo, é o que ele falou na parte final do versículo 3. O versículo 4 está completando o versículo 3. Ele está dizendo, tem coisas que eu não sei. Quem subiu ao céu e desceu? Alguém pode contar o que existe no céu para nós? Quem é que poderia encerrar os ventos nos punhos? Teria como se segurar o vento? Talvez Deus possa fazer isso. Quem amarrou as águas na sua roupa, será que tem como fazer isso? Quem estabeleceu o norte, o sul, o leste e o oeste, as extremidades da terra? Será que tem como saber? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Quando Agur faz essas perguntas no versículo 4, ele está mostrando, tem muitas coisas que eu não sei.
Isso mostra uma postura de humildade, uma postura de quem tem um coração preparado para aprender todos os dias. Que nós possamos ter o coração todos os dias preparado para aprender e saber que sempre nós temos coisas novas para aprender em nossa vida. Existem muitas pessoas que se deixam ficar endurecidas, embrutecidas, mas o Agur, ele que era um oráculo, que era procurado para dar respostas, dizia: eu sou bruto, eu ainda tenho muitas coisas para aprender. Isso nos mostra uma postura de humildade, uma postura de sempre esteja pronto para aprender e seja uma pessoa curiosa, que quer entender de mecânica, de biologia, de tecnologia, de celulares, informática, que quer entender a respeito da Bíblia, que quer conhecer mais a respeito do mundo, que não fica preso só na sua cidade, no seu bairro. Tem pessoas que não conhecem o bairro vizinho, que nasceram num lugar, cresceram num lugar e nunca se deram ao trabalho de dar uma pernada para conhecer o bairro do lado, para saber coisas novas. O que as pessoas que moram nos bairros próximos ao seu bairro realizam, o que elas fazem. O que outras pessoas que fazem parte do Brasil pensam e como fazem. Ter essa curiosidade sobre novos assuntos, sobre as coisas, é uma coisa que vai deixar você sempre com a mente aberta, sempre com novas habilidades, novas capacidades. Quando você abre a sua mente, você pode de repente abrir negócios que você nunca pensou em abrir. Quando você cuida e busca informação sobre a sua saúde, você pode se resguardar de muitas coisas terríveis e de muitos males, porque você sabe como se alimentar, como se cuidar melhor. Versículo 5: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Os versículos 5 e 6 nos falam do valor da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela é pura. Ela vem para nos proteger. Ela é um escudo para os que confiam nele, porque quando você lê a palavra de Deus, você ganha mais amizade. Pela palavra de Deus, você conhece mais a respeito de Deus. Como eu posso conhecer Deus? Quando eu leio a história de Abraão com Deus, que conta que ele prometeu dar um filho para Abraão, mesmo quando Sara era uma mulher idosa e ele era um homem idoso, nós aprendemos que Deus não tem limite. Nós aprendemos que Deus é bom. Nós aprendemos que Deus cuida da nossa velhice. Nós aprendemos que Deus cuida da mulher estéril. Nós aprendemos que Deus se importa conosco. Quando nós lemos a história do rei Salomão com Deus, onde ele pediu apenas sabedoria e Deus deu para ele, por causa desse pedido, as riquezas e a honra, nós aprendemos que tudo o que Deus quer de nós é que nós queiramos receber o conhecimento dele e queiramos realizar o bem para o próximo. Salomão disse: eu quero a sabedoria para poder cuidar do seu povo. E Deus disse: porque você pediu isso para mim, de cuidar do meu povo, eu vou te dar riquezas e honra e vitória sobre os seus inimigos. Tem muitas pessoas que vivem o tempo todo pedindo vingança em relação aos seus inimigos. Se você tão somente se preocupar em seguir a Deus, o Senhor te dará vitória sobre os seus inimigos. Então, nós aprendemos essas lições fazendo meditações no relacionamento que as pessoas tiveram com Deus. Nós aprendemos com Jó que o fato de passarmos por provações na vida não significa que Deus está longe de nós. Muitas vezes Deus está apenas nos fortalecendo por meio da provação. E quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos que ele era um homem íntegro, reto, sincero e que se desviava do mal. Mas justamente por ele ser
íntegro e reto e sincero e que se desviava do mal, é que Deus sabia que podia prová-lo e que ele tinha a condição de vencer a provação. E muitas vezes Deus nos provará, mas quando lemos o relacionamento de Jó com Deus, aprendemos que pode ser que Deus esteja nos provando para nos aprovar. Portanto, a palavra de Deus é pura. Ela nos ensina o que Deus quer de nós, e o que Deus quer de nós é o nosso bem. Jeremias capítulo 29, versículo 11 fala que, como podemos ver na tela, Jeremias 29, 11, que eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Versículo 12, então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. 13, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então nós vemos que o Senhor, ele é aquele que sabe os pensamentos que tem a seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. O fim que é um fim bom, abençoado, porque ninguém espera um fim ruim. Todos esperam um bom fim e Deus tem um bom e um excelente fim para todos os que confiam nele. E retomando aqui Provérbios 30, no versículo 6, não acrescente nenhuma palavra à palavra de Deus para que o Senhor não te repreenda e você seja achado mentiroso. A palavra de Deus é pura, voltando no versículo 5, ela é o escudo para os que confiam nele. É ela que vai proteger você no dia da dúvida. Ela vai fazer você lembrar que ele é realmente fiel. Lê sempre e medite na palavra de Deus. Versículo 7. Duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Versículo 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantei-me do pão da minha porção acostumada. 9. Para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Nesses versículos 7, 8 e 9, o Agur entende a relação da riqueza e da pobreza nessa vida. E ele pede para Deus que Deus afaste dele a mentira, a vaidade e a palavra mentirosa. Que ele não seja arrogante, que ele não seja uma pessoa vã, que ele não seja uma pessoa que se deixa levar pela riqueza e fica vaidosa, achando que é melhor ou superior do que os outros. Ele pede, afasta de mim a vaidade. Essa questão de ser uma pessoa vã, uma pessoa que não se importa com Deus, uma pessoa que fica vivendo apenas para essa terra e para as coisas dessa vida. Afasta de mim isso, a vaidade. E também a palavra mentirosa. Ou seja, afasta de mim os mentirosos e afasta da minha boca a mentira. E não me des nem a pobreza nem a riqueza, mas me mantém no pão da minha porção acostumada, para que, ficando farto, não venha dizer quem é o Senhor. Existem muitas pessoas que têm tantas riquezas que quando você fala de Deus para elas, elas dizem, quem é o Senhor? Será que Deus existe? Porque elas estão cheias de si na sua prepotência e arrogância. E Agur pede a Deus que não dê a ele riquezas a ponto dele perder a cabeça e perguntar quem é o Senhor. E ao mesmo tempo ele diz, também não me dê a pobreza para que ficando muito pobre eu venha furtar, então eu lance mão do nome do Senhor. Ou seja, que eu desista de falar a respeito de Deus e que eu diga, Deus nem existe, porque deixou me passar por essa situação de fome. O que Agur está pedindo é que Deus o guarde, que Deus o proteja, que Deus o mantenha firme para que ele possa alcançar a salvação. Versículo 10. Não calunies o servo diante de seu senhor para que te não amaldiçoe e fiques culpado.
O versículo 10 fala: não fique falando mal a respeito de ninguém, muito menos falar mal de um empregado para o seu patrão. Ele vai amaldiçoar você. E não, você não precisa de pessoas amaldiçoando você. Cuide da sua vida. Não fique se preocupando com a vida dos outros, com a vida das outras pessoas. A não ser que você seja muito amigo do dono daquela empresa e você tenha sido procurado para dar um conselho, porque você é um conselheiro daquele negócio, não fale a respeito das pessoas para os seus patrões. Cuide da sua vida. Não perca o seu tempo cuidando da vida dos outros. Cuide do seu negócio. Cuide da sua relação de trabalho, da sua relação de emprego, de ter o seu negócio, ao invés de ficar prestando atenção nos outros. Versículo 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. O que os versículos 11 a 14 nos dizem é que, desde a época em que Agur escreveu esse texto até hoje, em todos os tempos, sempre existe diferença entre a geração dos bons e a geração dos maus. Já na época da criação, Caim matou Abel em razão da inveja que teve do seu irmão, que teve do sucesso do seu irmão. E há gerações que, como o próprio texto está dizendo, que desonram os pais, que se acham os melhores, são puros aos seus olhos e que estão carregados de sujeira. Há uma geração de pessoas arrogantes. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos são realmente arrogantes e dizem: eu é que sou Deus, eu é que sou o Deus da minha vida, eu é que mando e que falo o que eu quero e o que eu faço, e que passam por cima dos seus pais. E há essa geração que tem os seus dentes como espadas, os queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados. Ou seja, são pessoas que têm as suas palavras, a sua boca, para dizerem palavras que matam o próximo e que derrubam as pessoas à sua volta. Essa geração má é uma geração que existia desde a criação e sempre existirão pessoas assim. O Agur está dizendo: essa geração existe na Terra. Qual é a importância de sabermos disso? Saber disso nos traz algumas lições. Primeira, fique longe dessas pessoas. Segunda, não seja como essas pessoas, porque essa geração é uma geração que é má. Terceira lição, procure ganhar essas pessoas para o reino de Deus. Se você puder exercer alguma influência sobre essas pessoas que desonram os pais, que se acham puros, que são altivos e soberbos e que têm bocas para matar os aflitos e necessitados, e você puder evangelizar essas pessoas e mudá-las do seu caminho mau, faça isso. Você estará melhorando a terra. Depois do versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Essa primeira parte nos fala sobre pessoas que são sugadoras, exploradoras. No meio das pessoas com quem você convive, existem pessoas que só sabem pedir para você. Elas nunca ajudam você, elas só pedem. E essas pessoas que são assim, como sanguessugas, elas não sabem fazer outra coisa. Elas só sabem dizer dá, dá e dá. Então, se você tem convivido com pessoas que têm sugado você,
é hora de você dar um basta. É hora de você dar um ponto final. É hora de você dizer para essa pessoa: você precisa produzir aquilo que você precisa. Você não pode ser uma pessoa sanguessuga. Você não pode ser alguém que continua assim. Muitas vezes nós temos que dizer isso para parentes, para familiares, para pessoas que frequentam a mesma igreja que frequentamos. São pessoas que são preguiçosas, são pessoas que pensam que você, só porque é cristão, tem que dar tudo aquilo que você ganha com o teu suor e com o teu trabalho para elas, sem que elas tenham que fazer o seu próprio esforço. E cabe a nós nos afastarmos de pessoas assim ou repreendermos, se essas pessoas estiverem dispostas a aprenderem e a mudar o caminho delas. Daí a parte B do versículo 15. Estas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta. Versículo 16. A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Essa segunda parte está nos dizendo que existem situações na vida para as quais não há remédio. A sepultura sempre está pronta para receber mais alguém. Se você não for sábio para cuidar bem da sua vida, você pode ir para a sepultura. A madre estéril sempre mata a semente. Ela não produz um filho. A terra nunca se farta de água. Você pode jogar tanto quanto você quiser de água, que ela sempre está ali, pronta para absorver e sugar ainda mais. E o fogo, quando começa a se espalhar, enquanto você não usa esforço para conter o fogo, ele vai queimando e vai destruindo tudo e queimando tudo que estiver na frente. O que esse texto está nos falando? Que existem situações em que você precisa ser muito atento e muito vigilante para ficar longe, para que você possa se proteger do mal. O mal, ele sempre vai se alastrar. Você precisa ficar longe. A sepultura nunca diz basta, significa você precisa prestar atenção com as pessoas com quem você se relaciona, porque se elas caminham por caminhos de morte, a sepultura estará lá aberta para você. Se você caminha com pessoas que não fazem nada, que no caso são pessoas que nunca produzem nada e que matam todas as ideias, como uma madre estéril, você vai ficar estéril exatamente como elas. E sempre vai ter espaço para receber mais alguém para ficar estéril sem fazer nada. Se você se junta com pessoas que são péssimos administradores, é isso que fala a terra que não se farta de água. Você coloca recurso, recurso e recurso. E a pessoa coloca todo o dinheiro que ela recebe no ralo. Você pode investir quanto você quiser naquela terra que não dá. E nunca a pessoa vai dizer, já chega, é suficiente, agora eu consegui me levantar. Então não invista em pessoas e em terra improdutiva, que você joga água, rega, 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 mas a pessoa nunca muda. E o fogo que nunca diz basta. O fogo que nunca diz basta são aquelas pessoas que vivem cheias de mágoa, de raiva, de ódio, que elas nunca perdoam. Onde elas chegam, elas têm que lembrar: você fez isso para mim. E onde elas vão, elas criam fogo para queimar as relações entre as pessoas. Então, estas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta. Ele está falando, sempre existe situações que podem levar você para a ruína, para a morte, para a esterilidade, para
má administração. E o fogo sempre vai queimar as pessoas que são iracundas e contenciosas e que vivem gerando problemas, só aumentam os problemas. Fuja disso. Versículo 17: Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da águia os comerão. O versículo 17 está falando que quando nós nos relacionamos bem com os nossos pais, eles nos dão conselhos e nos fazem ter visão e olhos para coisas que nós não tínhamos pensado. Porque eles são mais velhos, eles têm mais experiência, eles nos conhecem, eles sabem como nós somos, eles sabem e percebem quem são as pessoas que estão à nossa volta, se realmente querem o nosso bem ou se estão nos cercando em razão de algum interesse. Os nossos pais, eles percebem isso. Talvez você não tenha um bom pai e uma boa mãe e diga, mas eu que não tenho pai, que não tive mãe, que fui adotado, que fui adotada, eu que moro com meu pai, com a minha mãe, que não dão a mínima importância para mim, inspire-se em pessoas em quem você possa confiar. Você pode ter um pastor, um tio, uma tia, um avô, uma avó, ou até mesmo os pais dos seus amigos para que você possa se inspirar. No livro Pai Rico e Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, explica que o pai dele não administrava bem o dinheiro, mas ele tinha um amigo chamado Mike, cujo pai era muito bom administrador, e ele aprendeu como administrar dinheiro e acabou escrevendo um livro, Pai Rico e Pai Pobre, onde ele fala a respeito de riquezas, que são ensinamentos que ele aprendeu com o pai do amigo dele. Então, talvez você diga: Ah, o que eu vou aprender com meu pai e com a minha mãe, se eles não estão nem aí para mim? Quando você lê o versículo 17, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da águia os comerão, você deve pensar: eu vou me inspirar nos conselhos daquela pessoa, que pode ser como se fosse meu pai, daquela mulher que muitas vezes está na igreja, que ora por mim, que pode ser como se fosse a sua mãe na fé. Se você desprezar os olhos, os conselhos do seu pai e da sua mãe, o versículo 17 está dizendo: Corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da águia os comerão. Corvos do ribeiro e pintãos da águia se refere a pessoas que vão aparecer no seu caminho. Os corvos são animais de rapina. Assim também existem na nossa vida pessoas que são como corvos, pessoas que aparecem no nosso caminho justamente para nos arrancar os olhos, para nos fazer perder a visão, para nos fazer andar pelo caminho errado. Se você despreza os conselhos do seu pai e da sua mãe, os corvos do ribeiro, essas pessoas vão arrancar a sua visão a respeito da vida. E os pintãos da águia os comerão, significa que esses abutres, essas águias, águia fala a respeito de um animal que é veloz, fala a respeito de pessoas que são ligeiras, de pessoas que são astutas, de pessoas que são sagazes, que aparecem no seu caminho para comer os seus olhos, para arrancar de você o entendimento para tomar boas decisões na vida. Versículo 18 e 19. Há três coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. 19. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio do meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Quando o versículo 18 fala assim, há três coisas que me maravilham e a quarta não a conheço, nós temos aqui uma soma de 3 com 4. 3 e 4 são 7. E na linguagem hebraica existe uma forma de você dizer com certeza eu não sei isso ou com certeza eu sei disso. E eles usam essa forma de escrever. Há três coisas que não me maravilham e 4 que eu não conheço. Em outras palavras, 3 mais 4 são 7. Ele está dizendo aqui nos versículos 18 e 19. Tem coisas que com certeza, o número 7 é com certeza eu fico impressionado.
São coisas que eu realmente fico impressionado, maravilhado, que são mistérios dessa vida. É isso que ele está dizendo. Existem mistérios na natureza. O caminho da águia no céu. Quando você olha para o céu e vê a águia voando para a direita, para a esquerda, subindo e fazendo o rasante, você fica maravilhado com como a águia voa tão alto, como a águia é tão rápida e veloz, como a águia faz tudo aquilo. Quem criou a águia? Como foi que Deus fez esse ser vivo, esse animal que consegue sobrevoar as alturas com tanta força e rapidez? Isso é algo que nos deixa maravilhados, é algo que com certeza representa mistério de Deus. O caminho da cobra na penha, a mesma coisa. Quando você olha para um navio que é formado de tanto metal e é tão pesado, como que ele consegue flutuar no meio do mar? São coisas que você não entende. E o caminho do homem como a virgem, quando você conversa com as pessoas que são casadas, sempre surge aquela pergunta: como que esse homem conheceu essa mulher? Como que essa mulher conheceu esse homem? Como que eles estão casados? Existem até canais de internet que fazem perguntas para casais. Como que você conheceu ela? Como que você conheceu ele? O que você viu de bom nela? O que você vê de bom nele? E as pessoas assistem muito esses vídeos porque elas ficam curiosas para saber o que faz uma pessoa estar com a outra pessoa. Então, aqui no versículo 18 e 19, o Agur está nos ensinando que existem mistérios na vida que causam maravilhas em nós e que nós não conseguimos entender. Isso nos fala que nós somos limitados, que nós somos estritos. Quando ele começa o capítulo 30, ele fala que na verdade eu sou mais bruto do que ninguém. Ele fala que ele é um oráculo, mas ele reconhece que ele não sabe tudo. E quando ele fala que ele não sabe tudo, aqui no versículo ele está falando para nós algumas coisas que ele percebeu na vida. Que existe uma geração de pessoas que a primeira coisa que ele percebeu é que a palavra de Deus é pura. E a segunda coisa que ele percebeu é que não é bom ser muito rico nem muito pobre para você não ficar nos extremos e acabar se esquecendo de Deus. A terceira coisa que ele aprendeu: não se meta com o servo dos outros. Cuide da sua própria vida, não fique caluniando ninguém. A quarta coisa que ele aprendeu é que em todas as gerações sempre existem pessoas boas e pessoas más. Fuja das pessoas que fazem o mal. A quinta coisa que ele aprendeu é que existem pessoas que são como sanguessugas e você precisa se cuidar em relação a elas. A sexta coisa que ele aprendeu é que existem situações que são terríveis e que se você não puser um basta, aquilo vai consumir você. Pessoas que carregam você para a sepultura ou que querem matar os seus sonhos, as suas ideias, os seus projetos, sempre vão existir. Pessoas que sempre são estéreis, não produzem nada, são preguiçosas, existem. Pessoas que são péssimas gestoras, administradoras. Você joga água ali o tempo todo e a pessoa não prospera. Pessoas que são contenciosas, que sempre existem motivos para criar-se um fogo para destruir o ambiente. Fuja dessas pessoas. A sétima coisa que ele aprendeu: preste atenção e honre os conselhos dos seus pais, porque senão vão aparecer pessoas que são como corvos, que são como os pintões da águia, que vão arrancar a sua visão a respeito da vida. A oitava coisa que ele aprendeu: que existem coisas que são maravilhosas, que nós vemos na natureza e que fazem parte dos relacionamentos humanos e que nós não entendemos, mas são mistérios que nos impressionam e para as quais nós não temos explicação. Elas simplesmente acontecem e isso revela como nós, por mais que venhamos a saber de muitas coisas,
Ainda precisamos aprender muito, todo dia e todo tempo. A nona coisa que ele aprendeu, versículo 20: Tal é o caminho da mulher adúltera, ela come, limpa a sua boca e diz: Não cometi maldade. Ele está dizendo: a pessoa que é adúltera é assim. A pessoa que é infiel, para ela é natural ser infiel. Ela come, limpa a boca e fala: Não cometi maldade. Na visão da pessoa que é infiel, isso não tem nada a ver. Ela não tem comprometimento com ninguém. E esse versículo está aqui para dizer: se você conhece alguém que é assim, saiba que ela é assim em tudo. Por isso que muitos empresários nunca negociam com pessoas que traíram o cônjuge. Eles dizem: se você se relaciona em negócios com uma pessoa que é capaz de trair a pessoa com quem ela dorme, então você está colocando seu negócio num grande risco, na mão de uma pessoa que pode pôr tudo a perder. Porque uma pessoa que trai a pessoa com quem dorme é uma pessoa que não pensará duas vezes antes de dar um golpe ou praticar um erro em relação à parte financeira dos negócios. A 10ª coisa que ele aprendeu: por 3 coisas se alvoroça a terra e a quarta não a pode suportar. 22. Pelo servo quando reina e pelo tolo quando anda farto de pão. 23. Pela mulher aborrecida quando se casa e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Nesses versículos 21 a 23, mais uma vez o Agur usa a poesia hebraica de falar 3 e 4, ou seja, com certeza a terra fica alvoroçada, a terra fica perturbada, a terra fica impressionada quando um servo, aquele que era um escravo, consegue ficar como rei. As pessoas pensam: como é que pode essa pessoa ter conseguido chegar nessa posição, chegar nesse cargo? Segunda coisa, quando o tolo anda farto de pão, como é que aquela pessoa que não tem conhecimento, que é tola, tem tanta prosperidade e as outras pessoas são mais sábias, mais inteligentes e não tem o que essa pessoa tem? 3. A mulher que ficou muito tempo solteira e de repente ela se casa. Como que pode essa mulher ter se casado? E 4. A serva, quando fica herdeira da sua senhora. Como que essa mulher, que era apenas uma escrava, recebeu toda essa herança? Mais uma vez, nos versículos 21 a 23, o Agur está dizendo: nem tudo na vida tem explicação. Há coisas que você vai achar muito injustas, que você vai dizer: isso é muito injusto, isso é muito incorreto, não podia ter acontecido isso. Mas injustiças existem na terra, elas vão acontecer. E esses textos, esses versículos do 21 ao 23 também nos mostram uma coisa: existem coisas que o ser humano quer colocar limite. Às vezes você é essa mulher que estava aborrecida e de repente se casou. Às vezes você era aquele que até ontem era servo, mas hoje prosperou. Saiba que as pessoas não vão aceitar isso direito, porque as pessoas têm o hábito, a tolice de quererem dar palpite em relação a situações que não dizem respeito a elas. É isso que o versículo está dizendo. Quando você estiver numa situação terrível e conseguir sair dessa situação, o servo que reina, o tolo que anda farto de pão, a mulher que era aborrecida e que se casa, a serva que de repente fica herdeira, fala de 4 situações em que as pessoas estão numa condição inferior e conseguem prosperar, estão numa condição ruim e conseguem melhorar. E os versículos 21 a 23 nos falam: com certeza a terra fica alvoroçada, fica impressionada quando você sai de uma situação ruim e consegue receber uma situação muito favorável. Isso choca as pessoas. É natural que as pessoas fiquem chocadas. Versículo 24. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria.
25. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam sua comida. 26. Os coelhos são um povo débil e contudo fazem sua casa nas rochas. 27. Os gafanhotos não têm rei e contudo todos saem e em bando se repartem. 28. A aranha que se apanha com as mãos está nos passos dos reis. Aqui, nesse versículo 24 até o versículo 28, ele nos dá várias lições. Primeiro, você pode ser pequeno como uma formiga, mas se você for sábio e preparar no tempo certo aquilo que você precisa, você terá uma boa velhice. O versículo 25 nos ensina uma coisa: você está investindo para o seu futuro? Você já pensou na sua aposentadoria? Você já pensou que você pode amanhã ter um acidente e ficar limitado e não poder mais trabalhar? Você já pensou em de repente contratar um seguro de vida? Você sabia que um seguro de vida tem seguros que garantem indenizações para que, se você sofrer um dano e o seu corpo físico não puder mais trabalhar, aquele seguro cobre até a sua morte todos os tratamentos médicos que você precisa? Então, você pode ser pequeno, mas se você tem você prepara no tempo do verão, ou seja, no tempo favorável, as coisas a respeito do seu futuro, as coisas a respeito do período que virá na sua velhice, você pode se proteger. Então as formigas são um povo impotente, mas elas fazem tudo o que elas podem durante o verão. Quando ele fala que os coelhos são um povo débil e contudo faz a sua casa nas rochas, ele está dizendo: você pode ser uma pessoa fraca, mas se você construir em solo firme, você estará protegido. Versículo 27. Quando fala que os gafanhotos não têm rei e contudo todos saem e em bando se repartem, fala sobre a importância de relacionamentos. Nós já meditamos em Provérbios 18, que fala que aquele que anda sozinho se insurge contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se preocupa apenas com seus próprios interesses está indo contra a sabedoria. A pessoa que tem sabedoria é aquela pessoa que se relaciona com outras pessoas. Os gafanhotos, eles trabalham em conjunto, e é nisso que está o sucesso daquilo que fazem. E 28. A aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Quando fala que a aranha se apanha com as mãos, fala que elas são frágeis. Mas quando fala que elas estão nos passos dos reis, nos palácios dos reis, fala que a aranha está em ambientes favoráveis. Quais os ambientes que você frequenta? Depois vem o versículo 29 que fala: há três que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. 31. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. O bode também, e o rei, a quem se não pode resistir. Esses versículos 29 até o 31 nos falam para prestar atenção em situações. Esses versículos 29 a 31 nos falam, mais uma vez ele usa aquela ideia de 3 e 4. Há três coisas que têm um bom andar e o quarto passeia muito bem. Ou seja, existe algo que com certeza nós devemos prestar atenção. O leão é o mais forte entre os animais. Sempre que nós pudermos, nós temos que conseguir mais força, mais conhecimento, mais prosperidade, mais inteligência, mais preparação, porque a força do leão é o que permite que ele seja considerado como o rei da selva. Você deve sempre buscar fortalecer-se na sua sabedoria, no seu conhecimento e na sua inteligência. Porque há três coisas que têm um bom andar e o quarto passeia muito bem. Em outras palavras, existem coisas que com certeza são muito boas, que realmente valem a pena. E o que vale a pena? Quando eu olho para o leão, eu vejo a força. Ter força vale a pena, que por ninguém torna atrás. Se você vai conquistando força, você vai resolvendo
as situações da sua vida, sem que você fique para trás, sem que você seja enganado, passado para trás, humilhado, passando por situações que são desnecessárias na sua vida. 31. O cavalo de guerra bem cingido pelos lombos. Existem pessoas que esmorecem, que ficam se lamentando e chorando na vida. Mas olhe para um cavalo de guerra. Ele vai sempre para o fronte de batalha. Vá para a batalha da vida. O bode também. O bode, ele é forte. Ele carrega os fardos, as cargas que são colocadas sobre ele. Ele não fica se lamentando. Ele se empenha, ele se esforça. E o rei a quem se não pode resistir? Um rei que você não pode resistir é um rei que fortaleceu os seus exércitos, que colocou muralhas na sua cidade, que escolheu muito bem os seus servos para ter um reinado forte. Então, o que o versículo 29 ao 31 está dizendo, a Guri está dizendo. Preste atenção naquilo que é bom. Preste atenção em quem passeia muito bem, para que a vida não seja um fardo pesado para você, mas seja um passeio. Ela será um fardo pesado ou um passeio de acordo com aquilo que você fizer por você mesmo. Se você buscar sabedoria e força e for para o fronte de batalha todos os dias e for como o bode que carrega o que precisa ser carregado, você poderá ser como o rei que passeia muito bem. Você será o rei, você será o governador da sua própria vida. Ninguém poderá dar opiniões a respeito da sua vida. E o versículo 32 e 33. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. 33. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Os versículos 32 e 33 estão dizendo: no 32, se você se elevou, se você se considerou superior em relação a alguém, se você está arrogante, orgulhoso e soberbo, você está procedendo loucamente. Volte para a terra e seja humilde. Se você imaginou o mal, põe a mão na boca. Não faça o mal. Não fale nada que é mal. Cuide em fazer a coisa certa e boa, porque a semente daquilo que você planta, você vai colher. Se você fizer algo errado, com certeza a colheita virá ruim para você. Por quê? Ele fala no 33. Quando você espreme leite, vem manteiga. Mas quando você espreme o nariz, vem sangue. E se você espreme a ira, você vai produzir contendas e brigas. Então veja bem o que você faz. Essa é a meditação de Provérbios 30 e ainda agora vou gravar Provérbios 31 e colocar aqui no canal porque hoje é dia 30 de novembro. Então é dia de meditar no 30 e no 31 para terminar o mês de novembro com a leitura de todo o livro de Provérbios. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.